Eu li tudo, não entendi nada. Eu li tudo e... gente, ó, vocês não ficam achando que eu sou palhaça, não, hein? Que eu não sou. Tá bom. Eu só vim por causa da caneca. A minha caneca aqui, ó, muito feia. Olha, um custo. É, viu? Tive que mostrar a caneca, aí ela ficou animada. Mas é verdade mesmo? Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos para o nosso 21º episódio de Joana, de Ângeles, Aprendizes de Joana, com o livro Psicologia da Gratidão. E hoje, mais uma vez, com uma participação especial, ninguém melhor do que a grande participante, Dona Elza, para nos ajudar a falar de plenitude. Seja bem-vinda, mãe. Obrigada pela confiança, pelo convite. Sei que não mereço, estou morrendo de medo de estar aqui e de falar bobagem, mas eu sei que vocês dois vão garantir. Então, vai dar certo. Coragem. Então, nós vamos entrar no nosso último tópico, né, desse capítulo 5, que o capítulo 5 fala a gratidão como roteiro de vida, né? E nós vamos falar sobre gratidão e a plenitude. Olha só que coisa linda para a gente começar a nossa manhã inspirados. É isso aí. E Joana de Ângeles já começa. Gratidão representa a superação do sofrimento, da angústia, da ansiedade e da culpa, significando o encontro da consciência ilibada, da consciência pura, que sabe conduzir o carro orgânico no destino certo da iluminação. Olha que fantástica já essa definição. Muito, muito rica, né, essa abertura, e ela traz essa na continuação, né, que a gente não pode se libertar totalmente, né, dos atavismos sem adquirir novos hábitos. Então, o que a gente tenha na nossa tela, que para a gente caminhar mais para frente, a gente vai ver que a plenitude é o nosso destino, né? Não tem para onde a gente escapar, mas que a importância da gente adquirir os novos hábitos, né? Tirar da nossa tela mental toda essa carga do primitivismo lá de trás, da nossa ancestralidade, né? Quando ela fala desse atavismo, é exatamente isso, essas nossas heranças mitológicas, né? Que tanto carregamos e tanto depositamos no nosso dia a dia. Perfeito. E aí, dona Elza? Concordo com tudo que vocês falaram. Essa briga aí do self com o ego, Daniel pode explicar melhor, né? Para a gente conquistar, como ela fala assim, essa condição luminosa, essa conquista luminosa, tem que parar com essa briga, né? O self com o ego, eles têm que estar harmonizados. Isso é muito difícil. Como a gente vai conseguir isso? Né? Até chegar na aquisição da autoconsciência. É muito difícil isso, mas com a vida a gente vai aprendendo. Como ele fala aqui, a plenitude, a ausência de inquietação é a ambição utópica. É uma utopia pensar que nós vamos passar uma existência sem inquietação, né, para a gente chegar à plenitude. A própria condição de transitoriedade do nosso corpo físico, como ela cita aqui,
faz-se compreender o fenômeno do desgaste da degeneração. Eu sei porque eu estou passando por isso, que é próprio das mudanças da Constituição. A gente vai ficando com o corpo mais enfraquecido, não consegue fazer mais aquilo que a gente fazia, andar de bicicleta, etc, etc. E nós temos que nos adaptar, fazer essa adaptação que nem todo mundo consegue. Esse equilíbrio da mente com o corpo físico, que está em estado de degeneração, muitas vezes a gente não consegue fazer esse entrosamento. E aí acontece a desarmonia. Mas como ela fala que a plenitude é o estado de harmonia entre as manifestações psíquicas, emocionais e orgânicas. E Daniel estava falando que mesmo a gente estando com o organismo já enfraquecido, a gente pode ter a mente, o estado emocional, psíquico, mais equilibrado, né? E alcançar um certo estado de plenitude nessa existência. Mesmo? Eu queria destacar que eu, na verdade, me lembrei, confesso que eu me lembrei ontem, fui lá na biblioteca de Joana de Ângeles, e Joana tem um livro só sobre plenitude. Vamos ver se dá tempo de ler para o nosso ao vivo, das 19 horas. Estou conhecendo esse livro. Pois é, mas é porque apareceu aqui na minha casa uma biblioteca com muitos livros e tinha uma coleção de Joana de Ângeles. E Daniel, que gosta de palavras bonitas, ele sempre destaca algo muito poético nos textos de Joana. Olha que bonito, então, uma citação para vocês desse livro Plenitude. Ela diz o seguinte: o diamante bruto aguarda a lapidação para fulgir como estrela luminosa. Os metais necessitam de alta temperatura a fim de amoldarem-se à beleza e à utilidade. A madeira experimenta os instrumentos cortantes para desempenhar os papéis relevantes a que está destinada. O rio cava o próprio leito por onde corre. Igualmente, o espírito necessita lapidar as arestas que lhe encobrem a luminosidade. E, para tal, o sofrimento se apresenta como ocorrência natural, que o conhecimento e a força de vontade conseguem conduzir com equilíbrio, não é, para essa finalidade sublime que todos se encontram destinados. Então, achei muito interessante isso quando ela reforçou, né, reforçou agora, que quando a gente pensa em plenitude, não é a ausência de inquietações, mas o contrário, tudo na natureza está aí em harmonia e vai sendo moldado, e nós também, enquanto espíritos criados simples e ignorantes, precisamos ir sendo moldados, não é? Para essa nossa evolução. Exatamente. Eu pensei, Juliana, que quando a gente fala nisso, em evolução, nesse cadinho purificador que é citado, né? Eu me lembro que Joana de Ângeles, ela cita 3 tipos de dor que nós temos que passar. A dor evolução, a dor auxílio e a dor, como é que chama? Essa aqui, expiação. Dor e expiação, a gente pode passar ou não, depende da nossa atitude. A dor, auxílio, é quando a gente está fazendo coisas erradas, aí vem assim, escorrega, cai, fica em cima da cadeira de rodas, aí não pode fazer coisa errada. E a dor e evolução, todos nós temos que passar por ela. O próprio planeta passa por isso, quando ele se renova. O próprio planeta. Nós temos que passar pela dor e evolução para evoluirmos. É necessário. São as provas que nós sofremos para demonstrar o nosso aprendizado. Aprendeu a lição? Aprendeu a paciência? Então vai renascer com seu fulano de tal lá para aprender a ter paciência, para ver se você é paciente. Certo?
vai ter filhos assim, 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 que vão testar, né, toda a sua paciência, a sua sabedoria. Então, essa é a dor, evolução. Todos nós temos que passar por ela, felizmente. Senão a gente não cresce. Tudo isso tá muito ligado, né, a essa autoconsciência que Joana traz para a gente, né? Na página 114, ela fala assim, essa conquista luminosa, resultado da aquisição da autoconsciência, liberta o sentimento de gratidão que faz parte da individuação, né? E produzindo uma áurea de... E aí você falou em palavra difícil, o negócio já começou, tá? Mirífica. Mirífica luz em torno do ser vitorioso sobre si mesmo. Então, da mesma maneira que a gente expande muitas vezes boas ações, boas atitudes, boas intenções, isso também nos retorna, isso também nos alimenta. Então, quando a gente alcança esse poder de se autoconhecer, de ter consciência das nossas sombras, do nosso ego, do nosso self, de sabermos que ser um ser simples, né, na sua essência simples, porque é destituído das complexidades do conhecimento, da razão, do discernimento, da lógica, da evolução. E ignorante porque, em razão do predomínio ainda da sombra no self e da ausência dos recursos intelecto-morais, né, e isso ainda engrandece como um efeito de esforço pessoal na conquista dos valores que lhes estão ao alcance. Ou seja, às vezes a gente fala, aquela pessoa é ignorante. Talvez ela seja ignorante ao assunto, ignorante ainda por não ter caminhado num autodescobrimento, numa autoiluminação, num auto-perdão, e que ele precisa da nossa ajuda caridosa para chegar a esse estágio. Então, muitas vezes a gente julga já, né, a pessoa ignorante, ou a situação foi por ignorância, etc, etc. Mas e qual é a nossa contribuição para que isso seja construído de outra forma? Eu achei interessante essa coisa do simples e ignorante e essa forma como Joana de Ângeles vai explicar, porque às vezes a gente associa muito também o ignorante ao não ter o intelectual, né? E da forma como ela fala, na verdade, a ignorância tem a ver com o predomínio da sombra no céu, né? Ou seja, Tudo pode ser desenvolvido, né? Tudo pode ser aprendido, tudo pode sim. ser colocado para dentro da nossa caixinha aqui, né? Uhum. Eu também achei muito interessante essa comparação que ela faz aí. E também, quando ela cita mais na frente, que a sombra acompanha inevitavelmente o ser humano, enquanto ele se encontra no processo de autoiluminação. Quer dizer, enquanto nós estamos na nossa caminhada, porque nós saímos de Deus, como ela cita lá atrás, e nós saímos do Criador e temos que fazer o nosso retorno ao Criador. Nesse processo, nessa caminhada, nesse processo de autoiluminação, porque nós somos diamantes embrutecidos, né, que temos que ser lapidados pela dor e evolução, como cita Joana de Ângeles, nós temos que passar por esse processo, e isso é inevitável. A gente está sempre acompanhado pela sombra. E a proporção que a gente vai cedendo lugar à harmonia, que a gente vai se iluminando, o que acontece, né? Quando você acende uma luz dentro de um quarto escuro, você começa com aquela chama pequenininha, uma vela, depois ela vai se expandindo, assim somos nós. A proporção que a gente vai se iluminando, a sombra que existe em nós, ela vai diminuindo, e um dia a gente vai, quando a gente se libertar da matéria, como ela fala aqui, quando ocorre a libertação da matéria. Matéria é tudo que nos prende, não é só o corpo físico que é matéria. O corpo espiritual também é matéria.
é matéria. Mas, enquanto nós estivermos presos à matéria, nós estaremos dificultando esse processo de autoiluminação. Você vê que os espíritos puros, o corpo já não tem quase matéria, né? Mas é puro espírito, né? Isso aí, os livros que a gente lê, a gente vê isso. O perispírito, ele vai se tornando etéreo, ele vai perdendo toda essa materialidade. Eu acho que a gente tem que prestar atenção nisso. Perder a materialidade, deixar as coisas pesadas que nos arrastam, que nos seguram ao planeta, à Terra, a matéria bruta, né? Deixar nascer, crescer as nossas asas para a gente voar. Isso aí. Bom, tem uma história muito bonita que Joana de Ângeles traz para a gente, que eu gostaria de contar. Eu serei a narradora hoje e quero convidar os personagens para participar hoje. A gente vai fazer um evento diferente, já que estamos em 3. Então, eu convido o Daniel como rei Creso da Lídia e, né, nada melhor do que a dona Elza como nosso grande sacerdote Solon. Já botei até minha toga. Muito bem. Então, Joana de Ângeles começa essa narração dizendo o seguinte, que segundo o historiador grego Heródoto de Halicarnasso, Solon, o nobre filósofo, dialogando com o rei Creso da Lídia, tinha-o como o homem mais rico do mundo no seu tempo, que se considerava feliz pelos recursos amealhados. E então, num dia, no momento em que ele foi apresentado ao sábio, todo eufórico, o que foi que o rei Creso perguntou ao sábio Solon? Nobre filósofo, na sua opinião, quem é o homem mais ditoso do planeta? Presta atenção que eu vou te dizer. Eu conheci esse homem chamado Telos, era um jovem. E ele se notabilizou em Atenas pela nobreza de caráter e pela abnegação. Bem, Creso achou que seria citado, fazendo uma segunda pergunta. Sábio, na sua opinião, qual o segundo homem mais feliz do mundo? Já que você insiste em perguntar, responderei. Eu conheci 2 irmãos muito dedicados, que cuidaram da sua própria mãe, e quando essa desencarnou, eles dedicaram toda a existência deles em servir a cidade, Estado. Bem, o rei Creso ficou um tanto desencantado, tornou-se inamistoso com o convidado, realmente mais sábio daquela época. E Solon manteve-se tranquilo, e no momento da despedida, disse então ao rei Creso: Rei, ninguém pode afirmar-vos se sois feliz, senão depois da sua morte, porque são muitos os incidentes e ocorrências que modificam os transitórios estados emocionais e econômicos de todas as criaturas. E, de fato, mais tarde, após a morte do filho Actis, em circunstâncias trágicas, e a destruição de seu país, que sucumbiu às tropas de Ciro, o Grande da Pérsia, vendo Sardes, a capital da Lídia, ardendo, e todos os tesouros nas mãos dos invasores, ele então concordou com Solon e proclamou no poste em que seria queimado vivo:
Ó Solon, como tinhas razão. Nesse momento, então, ouvido por Ciro, o grande, o conquistador, que também amava Solon, o filósofo, ele perguntou a razão pela qual se referia ao nobre sábio. Quando eu estive com Solon, não compreendi o que era felicidade. Muito bem. Então, ainda merece consideração até hoje dita a frase de grande Ciro, ao, neste momento, decidir libertar o rei Creso e a família vencidos. Foi que disse: desejo que se anote a minha generosidade, pois que se algum dia eu vier a cair vitimado em alguma batalha, espero que se use da mesma misericórdia para comigo, conforme a uso para com ele, Creso. Acho muito interessante isso aí, Juliana, porque nos lembra da passagem do Evangelho, não é mesmo? Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a mão direita. Isso aí. E será que ele falou com essa entonação que você leu? Ah, mas aí eu estava fazendo a minha... Eu, no lugar dele, eu ia aproveitar para dar uma... né? Ele poderia falar mais de uma forma mais meiga, com menos sim. orgulho, não é mesmo? Mas, do jeito que foi citado aqui, a gente acredita que foi nisso aí mesmo. Ele estava querendo que ele fosse destacado e não se esquecesse da generosidade dele, né? Mas ele Isso aí. poderia realmente dizer, né? Assim, de uma forma mais amorosa: Senhor, tenha piedade então de mim, quando porventura eu estiver, né, nessa situação. Isso, verdade. Mas eu fiquei tão feliz de ser o grande Ciro, conquistador, que aí o poder subiu a cabeça, né? Verdade. Agora fica muito nítido, né? Para a gente refletir, e eu estava aqui pensando, enquanto a gente desenrolava a história, quantas vezes a gente atribui a coisas, né, a nossa felicidade? Quantas vezes, às vezes, a gente faz essa relação até do poder, né? Vamos usar como exemplo o grande Ciro, para poder encher um baú falso, né? Porque quem garante a ele que numa situação parecida com essa iria ter o mesmo desfecho? Só porque ele tinha feito, né, algo em troca antes. Então, assim, a gente ainda fica muito nessa conta, né? Aquilo que a gente já vem estudando aí há 5 capítulos, né? Que a gratidão, que o reconhecimento, que a plenitude, que a busca pela felicidade, as nossas conjunções aí entre sombra, ego, self, elas estão totalmente atreladas à nossa psique, né? Ao nosso pensamento, à nossa saúde mental, à nossa permanência num estado mais vigilante, num estado de mais orações, de olhar para dentro, adquirindo novos hábitos. Então, a história ela resume um pouco toda essa coisa, né? Tanto de como o Creso, né? Que tinha essa visão do materialismo como felicidade, tanto como Ciro com a relação do poder, né? Então você vê que às vezes até imaterialmente que o poder a gente não toca nele, mas a gente se impõe a ele, se impõe a uma sociedade, né? E como isso nos deixa vivendo em nuvens, né? Interessante, Daniel, que o fato dela ter citado essa história mostra também, aqui eu vejo assim, que o Ciro, ele fez questão de destacar a generosidade dele, como se ele tivesse necessidade de ter alguém agradecendo,
né? Esse sentimento de gratidão com relação a ele, né? Eu vejo assim, bom, destaca isso, não porque eu quero ser, mas para todo mundo reconhecer, né, a minha generosidade. Eu quero que todo mundo seja grato a mim, certo? Então, também nós temos que seguir esse caminho de conquistas, como ela fala aqui, valores morais, conquistas espirituais, sem esse sentimento de querer que as pessoas ao nosso redor, né, reconheçam a nossa generosidade, o nosso trabalho, tudo que a gente tem feito. A gente deve fazer simplesmente porque o desejo, como aqueles exemplos que ele citou, desejo de ajudar o semelhante, de fazer o bem, né? Aquele desejo altruísta, e não para ser reconhecido. Eu digo assim, para concluir a minha fala, não estou querendo cortar a fala de vocês, que eu achei muito importante esse fechamento aqui de Joana de Ângeles, onde ela ressalta os valores morais, as conquistas espirituais que respondem pela gratidão e que resulta de todas as oportunidades de crescimento e valorização da existência. Olha que interessante isso aí. E aí eu queria que vocês explicassem de uma forma mais clara, porque eu não tenho essa capacidade de vocês, esse final que ela fez aqui, esse finalzinho aqui, esse parágrafo, que para mim ela fechou com chave de ouro. E a frase final dela, a gente pode fazer um cartaz, colocar na porta da geladeira, para a gente lembrar toda hora, né, dessa pequenez que nós temos diante da grandeza da vida. Nós somos infinitamente pequenos ainda, não é mesmo? Eu lembro de Chico Xavier que falava assim, eu sou um jumentinho, né? Então, a grandeza de Chico Xavier de se intitular um jumentinho, nós somos o quê? Nós somos aquele não sei o quê do bandido, né? Então, Juliana, você e Daniel estão com a palavra para explicar esse finalzinho aqui com chave de ouro para nós. E aí, Daniel, você vai falar primeiras damas, é isso? Exatamente isso. Muito bem, então eu deixo o fechamento para você. Eu destaco como a beleza aqui dessa última frase, quando ele diz que, ela diz, né, Joana de Anjos diz, que aquele que é grato, que sabe reconhecer a própria pequenez ante a grandeza da vida, faz-se pleno e feliz. Isso me faz pensar muito que, à medida que nós conseguimos agradecer, não é, dizer obrigado, é um trabalho de lapidação, principalmente do nosso orgulho e da nossa vaidade. É preciso que a gente se torne humilde, não vou nem pensar em relação ao outro, mas quantas vezes a gente para, por exemplo, através de uma oração, agradecer a Deus a vida, não é? E quantas, às vezes, será que não passa pelo nosso orgulho a gente não conseguir lidar com o fato de que existe, não é, um Criador muito maior do que nós? Ou a gente precisa se ver como o rei que tem tudo e que é o grande conquistador e que ainda é o generoso porque salvou o outro? Então, é muita sabedoria. Joana de Ângeles ter escrito um livro dedicado todo à gratidão, porque a gratidão ela é essa semente que vai conseguir brotar muitos outros sentimentos nobres e valores nessa nossa caminhada, nessa nossa trajetória de iluminação. É a minha parte agora? Queria trazer uma reflexão para a gente, já que só para a gente entender
qual é o tamanho do universo do planeta que a gente vive, né? Teve uma vez uma reflexão que foi feita da seguinte forma: o universo tem 80 bilhões de anos, mais de 200 bilhões de galáxias. Uma destas galáxias é a Via Láctea. Temos nessa galáxia, a Via Láctea, mais de 100 milhões de estrelas. Uma dessas estrelas é o Sol. Ao redor do Sol, nós temos 8 planetas. Um deles é a Terra. Na Terra, temos mais de 30 milhões de tipos de vida. Uma delas é o Homo sapiens. E de Homo sapiens, nós temos 7 bilhões de Homo sapiens. E um deles somos nós. Então, se a gente se colocar nesse contexto, a gente entende que a gente é uma pessoa, a gente é um só dentro de tudo isso. Mas que nós compomos tudo isso. Então, não tem como segregar, não tem como tirar e nem colocar. A nossa contribuição, embora de formiguinha, 1 em 7 bilhões, a gente vai começar uma mudança, a gente vai empregar, talvez, uma nova consciência social, a gente vai tirar essa mitologia das nossas costas e vai colocar de uma forma mais leve, mais plena, mais feliz, mas ainda com os inconvenientes, ainda com as dores, ainda com tudo isso, porque quando eu olho para a plenitude, eu logo lembro assim, mundo feliz, sem dor, sem nada, todo mundo vivendo em paz e harmonia. E muitas vezes não é isso. A plenitude é a gente viver bem onde a gente está. É estarmos felizes com o que temos. Sabermos valorizar o que nós temos. Então, o estado pleno, na minha humilde concepção aqui do que a gente estudou, é buscarmos, sim, a felicidade em pequenos momentos, em pequenas coisas, em grandes coisas também, em grandes momentos, mas que a gente guarde isso no nosso coraçãozinho como uma busca constante e diária. Eu vejo, só para dar uma palhinha aí, eu vejo sempre o exemplo de Jesus. Jesus foi o maior entre nós, né? E é um dos maiores. E Jesus teve a humildade de descer a esse mundo, de se tornar um simples cidadão para compartilhar a sua sabedoria conosco. Eu vejo esse exemplo de humildade como se fosse a luz maior, a plenitude descendo junto de nós para compartilhar a sua luz, para nos mostrar que nós também somos luz, como ele diz, vós sois luz, e nos ajudar nessa caminhada de retorno à nossa casa paterna. Eu não posso esquecer nunca de Jesus, ele é o nosso exemplo maior. Isso aí. E a gratidão a ele sempre. Perfeito. Então, a nossa gratidão a dona Elza, Valadão Leite Arcanjo. Peço desculpas. Tá? E agradeço a vocês dois pela oportunidade. Nós é que somos muito gratos de ter você conosco todos os dias, sempre contribuindo e trazendo vários pontos de reflexão. E nós só temos a agradecer a sua disponibilidade de estar com a gente e com todos nós aqui, né, hoje. Perfeito. Obrigada. E a gente se vê mais tarde, então, no nosso encontro ao vivo, para essa reflexão mais aprofundada ainda sobre a plenitude. Deixem comentários, se quiserem, façam perguntas, né? Não esquece de colocar aquelas curtidas ali para a gente poder alcançar mais pessoas. Gostei. Beijo grande. Conquista luminosa, quer dizer, a conquista divina, sagrada, né?
que vem de numen, que é a palavra que vem derivada do latim, essa conquista sagrada que a gente só vai adquirir quando a gente tiver a autoconsciência, a gente que vai libertar o sentimento de gratidão. Para você adquirir essa autoconsciência, você tem que desenvolver, né, esse Deus interno que você tem, né, se libertar das síndromes, daquelas bengalas que ela cita ali, né, queixas, bengalas psicológicas, né, e aí eu lembrei de alguns traumas causados por agressões verbais na infância. Por exemplo, muitos pais que falam certas coisas para os filhos e aquilo fica marcado. Por exemplo, você não vale nada, você quando crescer vai ser carroceiro, se você não estudar, e joga aquilo como maldição, a criança vai gravando aquilo, e quando ele crescer, ele realmente vai ficar com aquilo marcado, tudo que ele fizer não vai dar certo. Por quê? Porque ele gravou aquela mensagem, né? Aquilo fica marcado, é um trauma psicológico, né? E vai ser um impedimento para a pessoa se libertar e avançar. Esse entretanto aqui eu acho tão bonito, porque são conjunções. Quando eu estudava português, o professor de português mandava decorar ante, até, após, entre, para, por, com, contra, desde, isso aí são preposições. Aí depois vinha conjunções. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, por conseguinte, etc., todavia. Isso, aí eu lembro que as conjunções são palavras que ligam um pensamento a outro pensamento. Então, quando você quer mudar, você está falando um texto, você quer mudar, fazer alguma comparação, você pode usar o entretanto. Entretanto, né? Todavia, você pode adquirir novos hábitos. Entretanto, pensar em plenitude como ausência de inquietação é utopia. É utopia. Então, é um conselho que ela dá, né? Porque a própria transitoriedade do corpo físico, se a gente, por exemplo, eu estou com 80 anos, aí eu já não posso fazer certas coisas que eu fazia. Isso é uma barreira. Apesar do espírito ser jovem, que eu tenho 14 anos, eu não consigo fazer determinadas coisas, como andar de tirolesa, etc. E tal, né? Então, isso aí são coisas que a gente tem que pensar, a gente não tem que se iludir com isso. A gente tem que olhar de frente. Então, eu vejo isso aí como um enfrentamento que nós temos que ter. Cada um tem que passar por isso, tem que enfrentar e não tem que colocar um véu para se afastar, né? Desse estado de degeneração física, né, que eu estou passando, né, vocês não. Eu lembrei de uma frase de André Luiz que ele fala: o sábio não satiriza o ignorante, esclarece-o fraternalmente. Quer dizer, a sabedoria é o oposto da ignorância. Quando você atinge a sabedoria, você atinge a plenitude.